Hoje eu vou falar sobre esferas. Nós estamos estudando nesse período. Semana que vem a gente encerra essa série de mensagens chamada Esferas. E hoje eu tenho o desafio de compartilhar através de um princípio 3 esferas. Nós vamos falar de mídia, esportes, entretenimento e saúde. Mas eu não vou focar nisso, eu vou focar na transição, como nós estamos vivendo para chegar nisso. Então, nosso foco hoje é chegar de uma maneira bem profunda no entendimento, em primeiro lugar, de tempos e estações. Pode passar para a segunda. Tempos e estações. Como é precioso quando nós sabemos viver tempos e estações, e como é danoso quando nós não aprendemos a discernir o tempo e a estação. Como é precioso quando a gente fala a palavra certa na hora certa. A palavra de Deus diz que palavras certas, ditas no tempo certo, elas são como maçãs de ouro em salvas de prata, em fruteiras de prata. Olha que coisa bonita. Estou querendo lá em casa, quem quiser, doar para o pastor uma fruteira de prata para ele lembrar desse versículo todos os dias, com maçãs de ouro. Olha que chique. Deve ficar bonito, né? Deixa eu dizer uma coisa. Palavras certas ditas no tempo certo. Imagine você, decisões certas tomadas na hora certa. Tem horas que é para a gente tomar decisão e a gente toma a decisão de não tomar decisão. A gente é passivo, perde oportunidade, perde as portas que Deus abriu. Tem horas que não é para tomar decisão e a gente é ansioso, impulsivo, vai lá e toma a decisão. Quem aqui quer se posicionar no relógio de Deus, de tomar a decisão certa na hora certa? Então é para você que eu vim pregar esse sermão. Foi para você que essa semana Deus trabalhou no meu coração. Foi para você que essa semana eu acordei várias vezes de madrugada e orei gerando isso. Porque eu não quero ter uma igreja cheia de gente vazia. Eu quero uma igreja cheia de gente profunda em Deus, de gente que avança, de gente que sobe as montanhas de influência, de contratos milionários. Eu quero uma igreja que tem pessoas de destaque onde elas vão. Eu quero pessoas de destaque onde elas forem. Seja para ser uma mulher do lar, ela vai ser de destaque, ela vai ser um exemplo. Seja para ser um homem aposentado, ele será de exemplo, ele será um exemplo para a próxima geração. Seja para ser uma criança, vai ser um avivalista, vai derramar o Espírito Santo por onde passar. Eu desejo ser o pastor dessa igreja. Então hoje eu vou dar ferramentas para vocês que o Senhor me entregou. Eclesiastes 3:11, a palavra de Deus diz que ele fez formoso tudo ao seu tempo. Tem como me dar esse retorno aqui ou não? Da tela, por gentileza, porque ainda está em ferrolhos. Deus fez formoso tudo ao seu tempo. Ele colocou o mundo no coração do homem. Veja, ele não colocou o céu no coração do homem, ele colocou o mundo. Que interessante. E aí vem os pastores espirituais que vivem em mosteiros durante a semana, não vivem na realidade do mercado de trabalho. E eles vêm assim: pense nas coisas do alto. Eu estou pensando, pastor, mas o boleto está vencendo. Pastor, eu estou pensando, mas a mulher não dá paz. Pastor, eu estou pensando, mas o marido é um traste. Estou pensando, mas o filho tem uma boca dura. Eu estou pensando, mas não estou conseguindo desenvolver uma carreira de trabalho. Senhor, eu estou pensando, mas eu repito as estações todo ano, eu não saio do lugar. Nada na minha vida está legal. E sabe por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos que Deus fez tempos e estações para a gente decidir de acordo com a vontade dEle e não com a nossa. Só que a vontade dEle não é algo místico, não é algo que só o pastor vai viver, só os famosos vivem. Não, a vontade de Deus ela é prática, ela é diária, ela é feita de escolhas todos os dias, pequenas escolhas que vão gerar grandes destinos, pequenas escolhas constantes, escolhas certas. Todo dia você toma uma decisão, sim ou não? Desde a maneira como nós levantamos, se vamos fazer exercício e ler a Bíblia ou não, até a maneira como nós vamos dormir, se vamos dormir brigado com alguém, com raiva de alguém, ou se nós vamos dormir meditando na bondade de Deus. São escolhas que a gente faz. Se a gente trabalha, ou se a gente enrola, se a gente fica no banheiro enrolando o tempo, ou se a gente é o melhor funcionário, não porque a gente quer ganhar um prêmio, mas porque a gente sabe que trabalha para Deus e não para as pessoas, que esse é o nosso avodar. Então Deus fez formoso ao seu tempo e colocou o mundo no coração do homem. Por quê? Para que ele possa descobrir as obras de Deus. Meu Deus! Então Eclesiastes 3, se você ler, você vai ver, tem tempo de nascer, tempo de morrer. Tem tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de derrubar e tempo de edificar, construir.
tempo de chorar, tempo de rir. Mas sabe qual que é o nosso problema? É que a gente não está sabendo qual é o nosso tempo hoje. Então, por exemplo, talvez você esteja aqui me ouvindo e o seu tempo seja completamente diferente do meu. Seu tempo seja de chorar e não de rir. Seu tempo seja de plantar e não de querer colher. E aí você vai fazer a coisa certa na hora errada, vai dar errado. Fazer a coisa certa com o coração errado já dá errado. Você imagine fazer a coisa certa na hora errada. Vocês entendem o que eu estou falando? Você imagine um aluno CDF, né, nerd, tipo que eu fui na escola, ele querer mostrar que ele sabe a matéria, mas ele fazer isso na hora da prova. Ele está fazendo a coisa certa, falando da matéria? Tá, mas na hora errada, né? Isso vai zerar a prova dele, porque ele vai estar sendo um passador de cola. Certo? Você imagine alguém querer colher no momento em que ainda a semente não brotou, que ainda não tem raiz para dar mais frutos. Ele vai matar a semente dele, vocês entendem? E muitas vezes nós estamos querendo o que é formoso, mas não sendo excelente. Nós queremos o que é belo, mas nós não queremos trabalhar para isso. Nós não queremos dar o nosso melhor para isso. Nós fazemos tudo pela metade. Não aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá. Não damos o nosso melhor no nosso tempo, na gestão do nosso tempo. Às vezes a gente quer o eterno, mas a gente negligencia o profético. A gente quer o que é eterno, a gente quer realmente, né, as coisas de Deus, a gente quer viver o propósito de Deus, a gente tem essa vontade, mas quando vem uma palavra profética a nós, a gente não sabe se submeter, a gente não sabe corresponder, a gente não sabe procurar os caminhos para obedecer, porque a gente gosta de uma coisa chamada zona de conforto. Repita comigo, zona de conforto. Mas agora você fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, zona de conforto mata mais do que o risco. Deus não fez você para a zona de conforto o tempo inteiro. Você precisa discernir as estações. Tem horas que é hora de guerra e tem horas que é hora de paz. Mas não é hora de descansar o tempo inteiro. Até na paz a gente não está descansando. A gente já está refletindo, orando, gerando, plantando a nova estação. Oh pastor, mas olha, foi tremenda a conferência de mulheres. Eu falei, glória a Deus que passou. Já estou pensando na conferência Farol, vai ser um estouro. Pastor, mas que bênção, hein? Esse púlpito agora está decente, essa igreja está tão bonita, olha, não precisa de mais nada. Está repreendido, Satanás, precisa sim. Nós precisamos de mais cadeiras, nós precisamos de mais paredes, nós precisamos de mais painéis, nós precisamos facilitar a comunicação com as pessoas, nós precisamos de um estacionamento mais legal, de um paisagismo mais legal na igreja. Pastor, isso é obra da carne. Não, isso é do mundo. Deus colocou o mundo no coração do homem. O homem e a mulher foram feitos para conquistar o mundo, e não é um lugar que Deus quer você, um lugar de paralisia, um lugar onde você não cresce, um lugar onde você não avança. A palavra de Deus diz que até os velhos, eles sonham, e os jovens têm visão. Olha que coisa incrível, ele não inverteu, ele não falou os jovens têm sonhos e os velhos têm visões, meio que assim, os velhos estão tendo tempo para orar e ter visão, e os jovens vão sonhar. Não, é o contrário, os jovens têm visões, eles são espirituais, eles estão vendo de acordo com a vontade de Deus, e os velhos têm sonhos. Não é porque eles estão velhos que eles morreram, eles ainda não morreram, Deus não cumpriu o propósito completo. Tem coisa para fazer, tem comida para dar para pobre, tem criança para adotar, tem orfanato para manter, tem ONG para cuidar, tem mercado solidário para alimentar uma cidade, tem muita coisa, tem produto de limpeza para servir a casa do Senhor, sabe? Tem muita coisa que a gente ainda vai fazer, tem lenha para queimar. Quem disse que o teu propósito acabou? Eu vou dizer, essa pessoa não está conectada com Deus, porque Deus, quando encerra o propósito, ele enterra a pessoa. Você está vivo? Está com saúde? Está na casa do Senhor? Pois Deus só está começando o que Ele vai fazer na sua vida. O melhor Ele vai deixar para o final. O melhor não é no começo, não é no meio, é no final. Tawane e eu, a nossa vida é bem agitada, corrida, a gente vive uma agenda bem apertadinha, e às vezes a gente se comunica por mensagem no Instagram. E ela me manda uns videozinhos, eu mando outros para ela, às vezes ela me marca. E ela me marcou um essa semana que me fez chorar. Eu até repostei ele ontem. O nosso governador, né,
falando numa sessão solene que tudo ia passar. Ele está no auge do poder, né? A profissão dele, poxa, alguém chegou no nível dele? Fala a verdade, chegou muito longe, né? E ele dizendo assim, tudo isso vai passar, mas o que vai ficar sou eu e você, meu amor. Falando para a mulher dele, dando uma medalha para ela. Tawana me mandou isso. E é verdade, um dia a igreja passa, um dia os filhos passam, um dia as coisas mudam, e a gente tem um ao outro. Olha que coisa linda, a gente tem um ao outro. Quantas vezes a gente está vivendo o tempo errado, do jeito errado, com decisões erradas. A gente quer o eterno, mas a gente não respeita o profético. Olha, a gente não respeita nem o profeta. Olha, a palavra de Deus diz que Jesus, ele não tinha honra em Jerusalém, que o profeta de casa não tem honra. Eu quero denunciar aqui um espírito que honra profetas de fora e não os de dentro, porque não tem faltado profecia nessa casa, não tem faltado palavra revelada, coisas que acontecem, mas muita gente gosta de comer do que acontece, mas não gosta de honrar um instrumento que Deus fez acontecer, sabe? Eu não estou pedindo honra não, porque uma das coisas que eu não sou é carente, quem me conhece sabe disso. Se tem uma coisa que eu não sou, eu não preciso de mensagem todo dia, não preciso você me falar que me ama todo dia, sabe por quê? Porque eu sei, atitudes falam, palavras são baratas, atitudes falam. Eu vejo essa igreja, ela ama, né, a missão. Tem muita gente que ama, que doa, que surpreende, que sacrifica, que faz o que não pode, que vem de madrugada, que participa de faxina. Tem gente que fala e tem gente que ama. E a gente sabe a diferença. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Para de honrar palavras proféticas que não são aquelas que te nutrem, que você conhece a raiz, que você conhece os frutos. Honre mais o dia comum, o marido comum, a mulher comum, os filhos comuns, os avós comuns. Sabe por quê? Porque nisso destrava uma bênção tão grande na sua vida que você não faz ideia. Pare de honrar tudo que é de fora e desvalorizar de tudo que é de dentro. Sabe, infelizmente o meu avô se divorciou da minha avó. Meu avô era um cara muito bom, muito inteligente. Mas meu avô, ele gastava todo o salário dele no bar. Ele deixava os filhos dele passando necessidade. Ele era um cara maravilhoso, um profissional exímio. Quem conheceu o Paulinho Tatatá sabe do que eu estou falando. Campinas conheceu ele. Um cara influente. Delegado da polícia civil. Ele que comandava o 2º DP quando não era penitenciário. Muitas vezes eu fui com ele para a delegacia quando criança. Eu via como as pessoas respeitavam ele. Mas eu pensava assim, tem alguma coisa que não conecta. Por que minha avó não respeita ele? Por que meus tios não respeitam ele como ele deveria ser respeitado? Porque muitas vezes a gente gasta toda a nossa força, energia e propósito naquilo que é passageiro e não naquilo que é eterno. Sabe, muitas vezes a gente quer as obras de Deus, como a palavra de Deus diz que Ele fez tudo para que a gente entendesse a obra que Ele faz aqui na terra, mas a gente não está vivendo a plenitude da criação, a gente não respeita o tempo, a gente não respeita as pessoas, a gente não consegue respeitar o meio ambiente. Joga lixo no chão. Ontem chegamos na igreja aqui para o bazar, foi incrível. Eu quero agradecer todas as irmãs e irmãos que prepararam esse bazar. Vocês não sabem como isso ajuda a gente no processo que nós estamos de construção da casa do Senhor. São coisas pequenas, constantes, que vão fazendo toda a diferença. Minha gratidão, galera que trabalhou na cantina, que vai para o sertão esse dinheiro, que a gente vai construir uma sala de balé para meninas que são tiradas da prostituição infantil, do tráfico humano, onde nós vamos construir uma sala para analfabetos de 60, 65 anos de idade que nunca aprenderam a ler e escrever, que estão aprendendo a ler e escrever através da Bíblia. Vai para lá essa grana, sabe? Essa igreja é uma igreja de fé, mas com obras. Então, a gente estava chegando e tinha um lixo no estacionamento, um papel jogado no estacionamento, tinha 2 na verdade, e eu estou buscando ensinar meu filho a ter cuidado com a plenitude da criação, sabe? E eu disse assim, Davi, o papai vai pegar um, você pega o outro, ele é sujo. Eu disse assim, pega. Eu estou pegando o outro. É sujo, papai. Pega, depois a gente lava a mão. Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós vemos que está em desordem. Nós somos responsáveis por colocar em ordem. Nós somos responsáveis por zelar, por cuidar. E essa é a casa do Senhor. Nós cuidamos da casa do Senhor, filho. Nós amamos a casa do Senhor. E ele pegou com um pouquinho de nojo, jogou no lixo, depois lavou a mão. E eu falei assim, eu estou ensinando meu filho que as obras de Deus não são apenas construir um templo grande, comprar uma grande fazenda. Não, as obras do Senhor começam com a plenitude da criação, nos pequenos detalhes, cuidando do animal
animal de estimação, levando para passear, limpando o cocô dele. Sabe aquela coisa que muitas vezes é cotidiana e a gente não valoriza, e a gente faz mais ou menos? Não. Plenitude. Se você quer discernir hoje o tempo e a estação da sua vida, você precisa cuidar dessas 3 coisas: ser excelente, respeitar e honrar o profético, e cuidar da plenitude da criação. Vamos para o próximo, que essa é a base da palavra de hoje. Então, a palavra de Deus nos ensina em Salmo 90, 12, o que ela nos ensina? Está escrito aí: ensina-nos. É o que eu falei, esse culto não é para orgulhoso, é culto para humilde, porque o orgulhoso não precisa aprender nada, ele já sabe tudo. Então vamos declarar isso: ensina-nos, porque isso se torna uma oração quando a gente fala em voz alta. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sabe, o coração sábio, ele prioriza o espírito. O coração sábio, ele submete a sua vontade. O coração sábio, ele é disciplinado em obedecer. Então vamos falar 3 coisas que o coração sábio é. Ele prioriza a vida no espírito. Ele não prioriza suas vontades. Ele não vive de sensações. Ele não é, sei lá, amante de Roberto Carlos. Se chorei ou se sorri, importante que emoções eu vivi. Não, as emoções, elas não são bússola, elas são termômetro. Deixa eu te falar, irmão, se você quer viver o propósito de Deus, você pode sentir raiva, você pode sentir medo, você pode sentir tristeza, você pode sentir inveja, você pode sentir tudo isso. Você não pode cultivar isso. Você tem que, depois de sentir, orar e dizer: Senhor, eu não quero mais ter isso na minha vida. Porque sentir é passageiro, é termômetro. Cultivar é escolha, é destino. Sentir é passageiro. Hoje você sente amor, amanhã você sente ódio. E essas variações não constituem o propósito de Deus. Um dia você ama, outro dia você odeia. Meu Deus, em menos de 3 anos de ministério eu já provei isso. Gente que expôs no púlpito: nossa, pastor, eu amo a Farol, eu vou plantar Farol em Orlando, eu isso, aquilo. Tempos depois, é inconstante, não é de verdade, é conveniência. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não tem compromisso com as coisas passageiras. Deus tem compromisso com as coisas eternas. Sabe, a gente tem que parar de valorizar tanto esse métier que a gente faz, esse networking. Sabe, você valoriza demais o métier. Precisa valorizar mais o Espírito Santo. Porque seu destino não vai depender de ninguém a não ser dele. Métier com rico, métier com influencer, métier com gospel. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe, posso denunciar uma verdade aqui? Sim ou não? Vocês querem mais verdade, vocês manifestam, senão eu paro de falar a verdade. Eu falo só a conveniência. Daí a gente sai daqui naquele culto insosso, toma uma Coca-Cola, come um macarrão de domingo, mesma coisa. Amanhã engordou 1 quilo, porque reclamou, daí reclamou, não fez nada para mudar. É aquela coisa assim de sempre, sabe? Tradições e tradições, o mesmo piso, o mesmo azulejo, a mesma cadeira, roída pelo cachorro embaixo. Não troca um móvel, não vai numa feira, não sabe, não melhora. Sangue de Cristo tem poder. Vocês querem a mesma coisa ou posso falar a verdade? Essa igreja, quando começou com uma conferência. Eu nem estava aqui, eu estava nos Estados Unidos, né? A Tauana inaugurou com os líderes. Uma semana depois a gente recebeu um irmão, um pastor da Suíça, e nós não tínhamos banheiro ali, sabe? E ali era a sala VIP da gente. Então a gente recebeu o pastor com uma jantinha ali, porque a gente não tinha dinheiro para fazer reforma, quanto mais para pagar a janta para o pastor quando vem de fora. E ali era gente, era uma coisa horrorosa, sabe? Era um negócio assim, abandonado. E algumas irmãs tão fiéis a Deus, tão lindas assim, servindo, sabe? Não tinha assim tanta gente para servir na sala VIP, que nem tem agora. Porque agora tem papel de parede, agora tem mesa, tem cadeira Tiffany, tem bolo, tem coisa gostosa, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você nunca vai conhecer um amigo quando tiver tudo bem. Um amigo nasce na hora da dificuldade. Você nunca vai conhecer uma esposa idônea quando tudo estiver bem. É quando tem uma crise financeira. Aí você sabe se ela está bem contigo ou se ela está mais ou menos. Você nunca vai conhecer um marido leal quando você está lá 100%. Não, é quando você está mal-humorada, quando você está chata. É quando você está querendo desistir. Por isso valorize o comum.
coração sábio, ele prioriza as coisas do Espírito, ele submete a sua vontade, ele tem disciplina em obedecer. Mas o coração passional, ele vive de emoções, ele faz o que pensa, ele ressente, ele sente, ele não se importa com o que Deus sente. Ele se importa com o que ele está sentindo, o bem-estar dele. É coisa de criança, imatura. Não é coisa de quem vai viver a plenitude do propósito de Deus. Mas dessa manhã eu estou pregando para quem vai sair de ciclo destrutivo. Eu estou pregando para quem vai parar de repetir história de divórcio na família. Eu estou pregando para quem vai sair da mesmice espiritual e vai entrar num lugar de plenitude ministerial. Eu estou pregando para quem vai sair da depressão, que não consegue vencer há milhares e milhares de anos. Sabe por que milhares de anos? Porque a sua geração inteira passada vive de depressão. Eu estou pregando para quem vai vencer a religiosidade e vai deixar de acreditar em dogmas e vai começar a ter um relacionamento único com o Espírito Santo. Eu estou pregando com quem vai ser cheio de poder durante a semana, quem veio aqui para se abastecer, para ministrar no ambiente de trabalho, que já está subindo a montanha, gente que vai ganhar gente para Jesus quando sair daqui, não gente que vai falar mal do sermão na hora que sair daqui, gente que tem o que testemunhar, porque está cheio de testemunho, gente que foi lavado e remido com o sangue de Jesus, gente que a sua boca está ungida para as boas novas, não gente que está preocupado com a sua próxima frustração. Eu não sei se eu vou me frustrar, se eu não vou, eu estou me entregando muito para Deus, eu acho que eu vou me frustrar, porque eu já me frustrei no passado. Deixa eu te dizer, isso é carnal, esse coração é passional. Um coração sábio se ajoelha, ora, chora, pede a vontade de Deus. Eu não abro mão da tua vontade, Senhor, nem que eu tenha que abrir mão de alguém, nem que eu tenha que abrir mão de alguma coisa, nem que eu tenha que abrir mão de tudo. Eu não abro mão de ti. Não abro, porque eu estou te pedindo, me ensina a contar os meus dias. E isso é prático, sabe, gente? É dizer não a um suborno, é dizer sim a falar a verdade em amor, é dizer não quando um posicionamento está errado, é dizer sim quando a gente sabe que aquilo vai agradar a Deus, é dizer não para o egoísmo que faz a gente viver o nosso eu, é dizer sim para o altruísmo quando alguém chama para uma oferta especial. Sabe, gente, essa semana eu fui numa escola bem legal aqui de Campinas e eu encontrei uma das nossas irmãs lá. E eu me lembrei do testemunho dela, porque ela estava fazendo unhas, né? Trabalhando, veio dos Estados Unidos, estava fazendo unhas porque ela é muito trabalhadora, isso é muito nobre. Mas o sonho dela era trabalhar onde o inglês dela pudesse ser usado. E eu fui nessa escola bilíngue, sabe? Internacional. A mensalidade de lá deve custar uns 5, 6 mil reais por mês, por aluno. Eu fui ter uma reunião lá. E ela, bom dia, pastor. E eu disse, glória a Deus, os membros da Farol estão sendo colocados nos melhores lugares dessa cidade. Eles estão sendo colocados no lugar de influência, porque o Senhor tem honrado o coração deles. Mas eu lembrei do testemunho dela, sabe? Porque o testemunho dela foi o seguinte: era um culto de mulheres, nós tínhamos uma pastora de fora convidada para pregar, e o Espírito Santo falou no meu coração. Eu nunca entro no culto de mulheres, mas esse culto eu entrei, eu falei assim, Deus está me falando que não é para a gente levantar uma oferta para Farol, apesar da gente estar precisando pagar as reformas, é para a gente levantar uma oferta para essa igreja que vai destravar o destino deles. Eu quero uma melhor oferta de vocês. E ela deu tudo que ela tinha. Ela teve medo de fazer falta, mas ela não seguiu o medo dela, ela seguiu o Espírito. E no outro dia ela foi chamada para entrevista, 2 dias depois ela estava contratada. Será que Deus devolveu a oferta dela? Estou falando de oferta porque dinheiro fala muito do nosso coração, porque onde a gente coloca o nosso tempo, ali está o nosso coração. E a gente todo dia trabalha para buscar dinheiro. Sabe, quem vive de emoção não consegue viver propósito, não sabe viver a plenitude dos tempos próximos. Hoje, dia 23 de junho, o Senhor disse, é uma estação de transição. Nós estamos encerrando o período de Páscoa e chegando no Pentecostes. Se você entender os ciclos bíblicos, e eu não vou falar disso extensivamente hoje, mas é um período onde nós precisamos, próximo, por gentileza, nós precisamos de odres novos. E sabe o que tem acontecido nesse período? Muitas distrações. Sabe, com todo respeito, é a fogueira da quadrilha ao invés do fogo do Espírito Santo. Ai! Sabe, nada contra você se divertir, mas você se distrair com a dancinha da quadrilha faz você ficar dançando a vida inteira em círculo e nunca avançar para o seu propósito. Porque
essa não é a estação da distração, essa é a estação do foco, é a estação da gente se ungir com o óleo do Espírito, é a estação da gente se ungir e buscar um vinho novo da parte de Deus, é a estação da gente ter mais autoridade no Espírito Santo, porque com todo respeito, aqueles vestidos ridículos, xadrez, aquelas camisas horrorosas, quadriculadas, elas não vão te levar para um lugar de destino, mas o Espírito Santo vai, aquele fogo vai apagar, é a primeira chuva que vai dar, a brasa não vai continuar pegando, mas o fogo do Espírito Santo, quando ele tocar o seu coração, ele muda a sua vida e muda tudo que está ao redor. Para de viver em distração, para de viver de festa em festa, de evento em evento, começa a buscar o vinho novo de Deus, o óleo novo do Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo um tempo de transição. Tempo de transição, meu irmão, tu foca no teu propósito, porque é uma vez por ano que acontece essa ação, é uma vez por ano que o tanque se agita, é uma vez por ano que o fogo desce, porque o Pentecostes foi altamente esperado pelos discípulos. Eles ficaram 40 dias jejuando e orando numa mesma sala. Vai saber se tinha um banheiro com box para tomar banho, vai saber se tinha comida de 3 em 3 horas que acompanhava a dieta, vai saber se eles estavam preocupados em perder massa muscular, vai saber se eles estavam preocupados com a mãe, com o pai, com o tio, com a tia. Eles estavam preocupados porque o Espírito Santo era uma promessa, mas hoje ele é uma realidade. Gente, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. É a estação onde ele vai dar uma nova autoridade, onde através dele você vai conquistar o que seu braço nunca conquistou. É a estação de pegar ou de largar. Quem está distraído está largando a oportunidade de Deus. Quem está preocupado muitas vezes com coisas dessa terra está distraindo-se e não está conseguindo contar o tempo. O tempo está dizendo: maturidade, filho e filha. É esse Pentecostes eu vou libertar você da bebida, meu irmão. Nesse Pentecostes eu vou te libertar da sua carência emocional, minha irmã. Nesse Pentecostes eu vou libertar a sua geração do divórcio. Nesse Pentecostes eu vou acabar com a religiosidade do seu coração. Nesse Pentecostes eu vou criar uma oportunidade para você ter uma nova vida em Cristo, minha irmã. Eu vou mudar a vida de vocês. Casal, eu não sei o seu nome, eu não sei o seu, mas essa é a estação perfeita que vocês entraram nessa casa hoje, porque Deus vai mudar a vida de vocês. Deus vai fazer pleno o propósito dele. O seu sonho vai ser realizado. O casamento do noivo com a noiva está chegando, sabe? Pentecostes é tempo de mudanças eternas para o propósito de Deus. Foi nos Pentecostes que nós nos livramos do embaraço, nós nos livramos do passado, nós nos livramos das opiniões das pessoas, nós nos livramos do nosso conceito de religião, nós nos livramos do medo que tínhamos antes. Tem Pentecostes nessa transição. Não perde o foco. E como que eu vou focar? Leitura da palavra, oração, jejum, testemunho dos santos. Próximo. Então hoje o passado precisa ser enterrado. Não tem como transicionar levando o passado. Eu sinto no meu espírito, o Senhor testificou no meu coração essa semana. E se testificar no seu coração, você vai levantando a mão para que a igreja seja edificada. Se a gente continua ouvindo a voz do Espírito aqui nessa igreja. Tem gente que essa semana teve problemas com o passado. Gente que está com medo de romper com o passado e perder tudo que construiu até hoje. Você não tem noção do que está por vir na sua vida, por isso que você está com medo do passado. Quem está com medo de perder alguma coisa que deixou no passado, levanta a mão. Uma pessoa está com medo de perder o passado. Essa semana alguém foi visitado com medo por conta do passado. 2 pessoas, 3, 4, 5, 6. Alguma pessoa aqui tomou uma decisão no passado de encerrar algum ciclo. 7 ali e está com medo que 8, 9, tem mais alguém? Porque você que levantou a mão vai ser liberto do seu passado. 10, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, o passado passou, mas você pode repeti-lo, se você não entrar na nova estação. O medo por repetir o passado nos coloca no passado hoje.
Se eu estiver sendo uma voz profética na sua vida, por favor, não é porque eu preciso, não, é porque a igreja precisa se libertar do passado. Levanta, dá um glória a Deus, levanta a cadeira quando eu estiver falando, tá? Vamos aumentar a presença do Espírito Santo aqui na casa, amém? Se estiver falando com você, alguma coisa, no meio, você dá um glória a Deus bem alto, porque essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo, e nós não negligenciamos o Espírito para ser uma igreja contemporânea e moderna. Nós temos luz, temos fumaça, a igreja é preta, mas ela é cheia do Espírito Santo. Ele não vai ficar de fora das nossas reuniões. Ele é bem-vindo para libertar e sarar. Ele está bem-vindo para construir novas histórias, para dar novos começos, para curar o passado, para tirar o medo. Ele é bem-vindo para manifestar-se aqui com dons. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Ninguém coloca uma coisa preciosa numa bolsa rasgada. Ninguém coloca joia em cofre que não fecha. Deus tem algo precioso para derramar nessa igreja nessa manhã. Mas cadê os odres novos? Odres novos fala de enterrar passado, fala de construir uma nova estrutura, fala de blindar a sua alma contra as mazelas que você deixou. Pior de tudo são os religiosos nessa estação, porque eles nunca enxergam os seus pecados, e o orgulho é o maior deles. Eles nunca enxergam alguma coisa para melhorar. Eles se acham top of the tops. Que nessa manhã a religiosidade do nosso coração seja exposta, para que o Espírito Santo possa habitar aqui, para que Ele possa fazer uma faxina na casa, para que Ele destrua as fortalezas do inimigo que estão nas mentes segurando. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Eu sei, Deus, você está fazendo. Eu recebo para a minha vida, para a minha família essa palavra. Eu recebo o avivamento da 7 de setembro por essa palavra. Eu recebo os milhares que o Senhor vai mandar para cuidar, e a estrutura que o Senhor vai dar para isso. Eu recebo, Deus. Nem considereis as antigas. Tem gente que vai mudar de casa, tem gente que vai trocar o carro, tem gente que vai perder o emprego, porque Deus vai dar um novo emprego. Tem gente que vai ter uma nova ideia para uma nova empresa. Tem gente que vai ser cheio do Espírito Santo para testemunhar. Tem gente que vai ser consagrado a ministro. Tem gente que vai ser separado ao diaconato. Tem gente que vai bombar nessa estação. Mas você diz assim: não tem como, pastor. Você enterrou o passado? Você enterrou o passado? Deixa eu dizer, vocês não percebem? Eu colocarei um caminho no deserto e rios onde há seca. Não tenho recurso, pastor. Ele vai colocar um caminho no deserto, ele vai dar rios onde está seco. Não tenho dinheiro para casar, pode marcar o casamento. Eu não tenho recurso para me mudar, pode buscar um novo lugar. Eu não tenho, pode botar o carro à venda. Eu não tenho com quem falar de Jesus. Começa com seu vizinho. Eu não sei como vou me livrar da droga. Começa deletando seus contatos da internet, do celular, que te contactam com a droga. O Espírito Santo está me usando aqui, eu sei que Ele está, não por causa de mim. Eu não sei como vai ser o meu amanhã, o meu dinheiro vai acabar. Você está fundamentado no dinheiro. Você precisa se conectar à fonte. Ele é a fonte. No balde acaba, na fonte sempre jorra. No balde acaba, na fonte sempre jorra. Eu não sei como Deus vai me tirar desse limbo. Se você tão somente hoje acreditar e receber essa palavra, Ele vai te tirar do limbo, ponto final. Tem contratos sendo assinados no céu nessa hora. Vem a terra do jeito que está no céu. Nós entramos em concordância, nos arrependemos do nosso pecado, nos arrependemos do orgulho, nos arrependemos da vaidade, nos arrependemos da religiosidade, nos arrependemos do criticismo, nos arrependemos da carnalidade, nos arrependemos de viver uma vida medíocre. Os odres estão sendo prontos para encher do Espírito Santo. Próximo. Um dia, Gideão, vocês me dão mais 10 minutos? Eu só tenho 4. 4 mais 10, 15 ao todo. Um dia, Gideão, Deus falou comigo: Gideão,
Gideão estava preocupado porque Deus tinha chamado ele para libertar um povo. Sabe que povo era? O mesmo povo que já tinha sido liberto do Egito. Esse povo já tinha sido liberto do Egito. Era o povo de Israel. Eles já tinham sido libertos da escravidão. Eles estavam presos de novo. Eles repetiram o mesmo ciclo. Eles começaram a adorar outros deuses. Eles voltaram para os costumes passados. Eles voltaram para as amizades passadas. Eles voltaram para os amantes passados. Eles voltaram para as práticas pecaminosas do passado. Eles fizeram o que Deus reprova. E quando a gente faz o que Deus reprova, nós perdemos o poder e a autoridade. Poder e autoridade não está no grito. Não adianta você gritar, sai em nome de Jesus, se você viveu uma vida troncha a semana inteira, não cumpriu a vontade de Deus, não sacrificou nada no altar. Perdão, hipocrisia, religiosidade. Religiosidade não muda nada, não muda ninguém. Vive uma vida troncha, não está alinhado com a verdade do céu, voltou às práticas do passado. Há maridos aqui que estão acessando pornografia, e se você não se livrar disso, seu casamento nunca vai dar bom, sua cama nunca vai ser quente. Há esposas aqui conversando e dando tititi para a gente do trabalho. Deixa eu dizer uma coisa, seu casamento nunca vai ser pleno com coração desleal. Há filhos aqui que estão colocando condição para honrar seus pais, quando a única condição é obedecer a palavra de Deus. Ponto, acabou. Ontem lá em casa nós tivemos uma discussão teológica a partir de reinado. Davi disse, papai, você me chama de príncipe, chama Alice de princesa. É príncipe e manda. Príncipe está sendo treinado para mandar, quem manda é o rei. Eu sou rei, tua mãe é rainha. Para você mandar, você vai precisar aprender a obedecer, meu filho. Tem coisas que não mudam. Honrar teu pai e tua mãe é uma delas. Obedecer e submeter as autoridades que Deus instituiu é outra. Trabalhar como se fosse para Deus e não para o seu patrão é outra. São princípios que nunca vão mudar, porque a gente quer relativizar, sabe? A gente quer afrouxar. O que tem? Tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal, porque ele vai perdendo autoridade. E aí os israelitas foram dominados pelos midianitas. Você sabe o que acontecia? Agora eu vou ter que ser rápido. Próximo. Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que aconteceu com eles? Ficaram pobres. Saíram ricos do Egito, cheios de ouro, cheios de prata. Chegaram pobres. Porque nós precisamos parar de usar Deus para nos enriquecer, e precisamos demonstrar honra, verdade, lealdade e gratidão, se nós queremos manter o que Ele nos deu. Porque nós muitas vezes usamos a Deus, nós queremos as bênçãos dEle, nós queremos ser livres do inferno, nós queremos ter paz na nossa alma, queremos que os filhos durmam bem à noite, queremos os maridos fiéis às esposas, não é verdade? Nós queremos as dádivas de Deus, nós queremos os novos contratos que já foram profetizados aqui, nós queremos as casas novas e os carros novos, mas nem sempre nós queremos dar a Ele o que é dEle. Em primeiro lugar, a honra, gratidão, verdade, lealdade. Nós usamos a casa de Deus e somos desleais a ela, e Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de um povo ingrato. E sabe, gente, essa palavra é para você e é para mim, porque todos os dias eu tenho que vigiar o quanto eu sou grato e não levar como se fosse normal as bênçãos e as dádivas do céu. Não é normal ter uma igreja tão linda como essa, não é normal ter uma mulher tão linda como que Deus me deu, tão preciosa, não é normal ter filhos tão incríveis como Ele me deu, não é normal ter a presença do Espírito Santo todo dia me acordando, não é normal ter a palavra de Deus me respaldando, não é normal ter a honra indo antes de mim, não é normal as coisas se abrirem rápido como se abrem, não é normal a igreja crescer rápido como cresce, não é normal, é graça, é favor. Pare de usar a Deus para enriquecer seus planos, porque Deus não vai cair na onda da gente, entende? Tem coisas que não mudam. Próximo. E daí Gideão percebeu que o povo estava de novo escravo, e ele disse:
Ai, Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso aconteceu com a gente. Olha, a mensagem que eu estou pregando hoje, ela é preventiva para o próximo ano. A obediência a essa palavra gera um ciclo de bênçãos para um ano, porque nós estamos na estação de transição. Eu não estou pregando para um, eu estou pregando para milhares. Aliás, eu estou falando aos céus dessa cidade. Eu estou falando a principados e potestades que querem reter sua nova estação. Eu estou comentando com eles que eles já perderam a batalha, porque tem gente sendo reconstruída aqui e vai tomar atitude diferente essa semana. Eles saíram do Egito por livramento, mas perderam a paz porque escolheram. O livramento veio do Senhor, mas a paz eles perderam por escolhas erradas. O Senhor não nos fez subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos colocou nas mãos dos midianitas. A gente nem percebe quando o roubo vai entrando na nossa vida, mas a gente começa a perder a alegria. Depois a gente perde a paz. Aí começa a perder prosperidade, honra, recursos. A gente perde amizades, até a gente perder a comunhão com Deus e com a igreja. E depois que a gente perdeu tudo, a gente vê os nossos celeiros vazios. A gente olha para trás e diz: Deus não existe. A gente cai na apostasia e a gente perde a última coisa que a gente tinha, a nossa salvação. Esse é o caminho destrutivo do diabo, mas hoje Deus vai construir um caminho de salvação para essa casa. Eu tenho muito temor nessa palavra, porque eu mudei ela 5 vezes e hoje de manhã eu mudei mais uma vez. Sabe por quê? Porque enquanto ela não tivesse ajustada no timing de Deus, porque eu queria mudar a vida de vocês hoje com essa palavra. Eu sei que você vem aqui porque você gosta da turma, você gosta da igreja, você gosta da Farol, mas você vem aqui porque você quer mudar de vida. Eu tenho certeza disso. Não é verdade? Você vem aqui porque você está cansado de viver esse ciclo repetitivo. Você está cansado de cometer os mesmos erros ano após ano. Você está cansado de viver uma mesmice espiritual, não é? Você está cansado de ser usado por pessoas, não é? Então, próximo. Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Engraçado que quando Deus fala com Gideão, ele prontamente constrói um altar. E o altar de Gideão tem o quê? Repita comigo: sacrifício. Uma nova estação vai requerer um novo sacrifício. Porque, próximo por favor. Porque autoridade não é o que eu tenho ou recebo, mas é o que eu entreguei e me custou. Se nada me custou, nada vale. A autoridade de Davi para ser promovido a tocador de instrumento no palácio foi porque ele matou um Golias. E a autoridade de Davi para se tornar o rei de Israel foi porque ele foi perseguido pelo rei e ele não tocou no rei, ele deixou Deus cuidar da autoridade. Vocês percebem que a autoridade não é o que a gente ganha, é o que a gente dá? Eu falo isso sempre aqui. Então Gideão teve medo. Por quê? Por que Gideão estava com medo? Porque ele destruiu os altares da família e da sociedade, mas ele ficou com medo da opinião das pessoas. Aqui é crucial. Você não conseguirá chegar na nova estação se tiver medo da opinião das pessoas. Um dia eu tive uma aula maravilhosa e eu quero compartilhar com vocês essa aula sobre aconselhamento, lá no seminário. E essa aula dizia assim: tome as decisões a partir da palavra de Deus, e isso vai ofender as pessoas. Não tem problema, as pessoas vão ficar ofendidas por um tempo, mas depois você está com uma nova autoridade e elas vão fazer as pazes com você, porque elas vão precisar de você. Porque todo mundo quer estar junto de quem funciona. Todo mundo quer estar perto de gente próspera. Todo mundo quer estar perto de gente que deu certo. Todo mundo quer estar perto do favor de Deus, nem que ele seja através de alguém. Há 3 anos atrás eu fiz escolhas difíceis. Fui criticado, minha autoridade foi colocada em xeque, desagradei um monte de gente quando plantei a Farol. E hoje eu já vejo que passou a raiva. E agora todo mundo quer ser amigo. Deixa eu te dizer uma coisa: não tenha medo de agradar a Deus, mesmo que isso desagrade todo mundo. A
Sua nova autoridade está na sua nova entrega. Ali Gideão ofereceu um sacrifício de oferta ao Senhor. Sabe, muita gente ouve a palavra, mas não compra a palavra. Ele ouve a palavra, mas ele não obedece a palavra. Ele não sacrifica ali um altar para Deus. Olha, eu vou deixar amigos, eu vou deixar familiares, porque depois o Senhor vai restituir tudo isso, mas eu vou estar de bem com o Senhor, num novo nível, numa nova unção, numa nova autoridade, porque Deus estabelece reis e destrói os reis. Deus tira do montouro e coloca sentado com os príncipes. É para desfazer a sociedade, desfaça. É para desagradar a família, desagrade, mas não desagrade a Deus. É para abandonar algumas amizades, abandone. Bem-vindo ao novo de Deus. O novo de Deus não é um papinho furado. O novo de Deus é um novo sacrifício no altar. Vai exigir alguma coisa de você, meu irmão? Com certeza, senão não é novo e não veio de Deus. Um limite novo, um posicionamento novo. Eu vou acordar mais cedo, eu vou orar, ninguém vai me impedir disso. Eu não vou faltar um culto nesses próximos 3 meses. Eu vou ser aqueles crentes de igreja que abre e fecha a porta da igreja. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma oferta que eu nunca dei. Eu vou dar um dízimo dobrado. O diabo está vindo para as minhas finanças? Aguarde, ele vai ver o que vai acontecer com ele. Você não faz vingança a Satanás falando mal dele. Você faz vingança a Satanás obedecendo a Deus que dá ordem nele. Eu estou feliz que eu vou concluir. Próximo. Então, o Senhor me disse: a igreja precisa de um domo de ferro nessa estação. Eita Deus! Eu li essa semana que Israel está com receio do domo de ferro dele não ser suficiente para os mísseis que devem estar sendo planejados contra ele. Pois eu digo que tem um domo de ferro gerado pelo poder dos santos nessa casa, que vai impedir todo o ataque contra a igreja, vai livrar dos mísseis e vai conceder vitória ao povo de Deus. Vitória, 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 vitória ao povo de Deus. Vitória, 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 vitória ao povo de Deus. Principados e potestades vão ter que cair, porque Deus tem um domo de ferro sobre a Faraó. Principados e potestades vão ter que tentar de outra forma, e assim ainda vão ter que cair. Se por um caminho eles vêm destruir, por 7 eles fugirão. Essa casa será cada dia mais próspera, essa igreja será cada dia mais poderosa. Pessoas virão aqui e experimentarão milagres. Há uma unção de quebra de jugo aqui, há uma unção de promoção aqui, há uma unção que quebra o jugo do diabo contra as nossas vidas aqui. Passado não vai ser repetido aqui, não, porque nós temos o capacete, repita comigo, da salvação. A gente não pensa besteira, a gente vai pensar em vidas salvas. Eu quero tirar vidas do império das trevas, trazer para o império das luzes. Eu quero tirar vidas da opressão, vidas do medo, e elas serão livres. Couraça da justiça. O que depender de mim, eu vou fazer o que é certo, doa quem doer, custe o que custar. Cinturão da verdade. Eu tenho verdade aqui. Sandálias do evangelho da paz. O fruto da justiça semeia-se na paz. Eu não tenho paz com o erro, eu não tenho paz com o passado, eu tenho paz com Deus. E essa paz determina todas as outras pazes que eu preciso. Se Deus me aprova, quem são as pessoas para me desaprovar? Se Deus diz que eu vou, quem diz que eu não vou? Se Deus diz que eu posso, quem diz que eu não posso? Agora Deus está dizendo, está na palavra dele, você está respaldado. Se Deus diz, assim diz o Senhor. Amém. Escudo da fé, não vai faltar fé aqui. Toda apostasia vai sair, vai bater em retirada dessa igreja hoje, em nome de Jesus. E a espada do Espírito. Eu não luto as guerras com armas carnais, eu não faço o que fazem para mim. Eu luto nas armas espirituais. Eu luto com jejum, oração, palavras proféticas, orações do Espírito Santo. Ei, mulher, você está perdendo seu marido? Pega óleo, consagra ao Senhor e começa a ungir no cadeira e dizer assim: você será um servo do Senhor, tão cheio do Espírito Santo, você não vai sair da casa dele. Maridos, estão com uma mulher língua de trapo, pega a calcinha, o sutiã dela, unge e fala assim: Senhor, essa mulher vai parar de me encher o saco e vai dar no couro. Você não sabe que antes de você chegar aqui eu já ungi todas as cadeiras?
Eu já ungi todo esse lugar durante a semana. Eu disse que as pessoas iam chegar meia boca e iam sair daqui posicionadas. Eu disse que elas iam chegar sem salvação e iam sair salvas, sabe? Eu disse que os filhos rebeldes iam encontrar um confronto que ia resolver a vida deles aqui. Eu disse que pessoas que estão travadas financeiramente, elas iam prosperar. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no óleo da unção, há poder no testemunho dos santos, há poder, e essa é uma estação de poder, farol. Não, nós vamos vencer a guerra com as armas certas. Oração, jejum, clamor, oração, jejum, declaração da palavra, oração, jejum, óleo de unção para tudo quanto é canto. Essa madrugada, 3 horas da manhã, Davi e Alice acordam na mesma hora, chorando. Eu, gente, não sou desperto de noite não, mas quando é guerra, é guerra. Eu disse: Satanás, pode bater retirada em nome de Jesus, que amanhã o culto vai ser poderoso e as vidas serão tocadas e saradas. Ana falou assim: nem precisei ir, voltaram a dormir. Deixa com Deus, os anjos vão cuidando deles enquanto eles dormem. Você precisa acreditar que o mundo espiritual é mais visível que o mundo natural. E você precisa se tornar um homem ou uma mulher espiritual, porque você vai entrar na nova estação. Próximo. Acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor se firmará sobre todos os montes. Todos vão correr para ele, todas as nações. Miqueias 4:1 repete a mesma história. Deus profetizou através de 2 diferentes profetas a mesma coisa. Ele devia estar dando atenção a isso, sim ou não? Talvez você ouviu alguma coisa que eu falei aqui essa semana várias vezes e eu repeti. Deus está falando de novo, presta atenção. Próximo. E porque a mídia deve ser uma ferramenta para espalhar boas notícias, ela tem sido uma fonte de fake news e de mentiras. Nós não podemos mais confiar nos jornais tradicionais. Vocês estão comigo? Então cadê os crentes posicionados em fazer mídia para Jesus, em falar de Jesus, falar do que Ele fez na sua vida? Pastor, eu não sei gravar. Pega essa sua cara bonita e diga assim: Jesus é bom. Eu acabei de sair de um culto onde Deus falou comigo. Olha, essa semana vai ser poderosa na minha vida e eu profetizo, será na sua também. Pega uma mensagem bonita e compartilha. A mídia precisa ser redimida, porque vai transformar a nossa sociedade. Falam assim para mim: nossa pastor, você é muito bom nas redes sociais. Eu detesto redes sociais. Pode acreditar, eu tenho tanto para fazer que eu não tenho tempo de rede social. Mas todo dia eu tô lá, eu tô falando. Porque para o mal acabar, basta o silêncio dos bons continuar e ele nunca vai acabar, vai perdurar. Mas se a gente falar, a gente vai influenciando, a gente vai gerando vida. Ei, eu quero te desafiar essa semana a fazer um vídeo falando de Deus. Eu quero te desafiar essa semana a compartilhar uma notícia de Deus nas suas redes sociais. Eu quero te desafiar essa semana a ouvir a palavra de Deus, a assistir um filme de Deus, a discipular seus filhos no mesmo caminho. Esporte é uma ferramenta de socializar, que nos mostra um ensino saudável de vida e nos dá disciplina. Eu quero convidar você a, nessa nova estação, dar uma reconfigurada no seu corpo, até a disciplina de uma caminhada todos os dias, até a disciplina de cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para academia. Pega um arroz de um lado, outro do outro, levanta em casa. Tem YouTube grátis para isso. Pastor, eu não tenho disciplina. Então aí é um problema, porque a nova estação vai exigir disciplina. O novo vinho só entra num odre novo. Nos próximos 14 dias eu te desafio a uma caminhada diária e apostar: eu estou cuidando do templo do Espírito Santo e Ele vai me encher mais. A medicina, a saúde integral, o que entra no nosso corpo. Evitar esse tanto de açúcar que está te enchendo de dopamina e proibindo a serotonina de ser deglutida em você. Abrir mão de uma vida que não tem integralidade. A orar pelos médicos para que eles tenham soluções certas. Sabe, a gente foi comprar um remedinho para Alice e a farmacêutica disse: olha, vocês estão tendo que comprar isso porque ela teve que usar um outro remédio e gerou uma consequência ruim. É tudo assim, conserta uma coisa, quebra outra. Tomamos a decisão.
Alice não toma mais certo tipo de leite, ela não come mais certo tipo de coisa, e de repente começou a melhorar a saúde dela. Deixa eu te dizer uma coisa, tem coisa que não é diabo, tem coisa que é escolha. Cuidar do templo do Espírito Santo é escolha. Eu não quero meus irmãos morrendo de infarto antes de chegar no propósito de Deus. Eu não quero minhas irmãs morrendo de aneurisma cerebral antes de cumprir o propósito de Deus. Próximo. Estamos acabando, gente. Próximo, por gentileza. Acabou? Oh, aleluia. Só perdi 5 minutos de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero orar por vocês agora. Eu quero orar junto com vocês, porque eu também preciso dessa palavra. Eu quero te convidar a ficar de pé na presença de Deus. Sabe, tem uma coisa que eu sei que resolve. E essa semana, assistindo um filme, me convenceu ainda mais do poder do Evangelho através do pastor, da pastora, da igreja, sabe? Sabe, gente, nenhuma vida aqui é fácil, nem a nossa. Mas se Deus nos concedeu a graça de pregar o Evangelho, eu preciso que esse Evangelho faça sentido na sua vida e resolva coisas aí. E talvez a palavra de Deus falou com você nesse período. E o primeiro convite que eu quero fazer é para que você venha para o altar entendendo que o altar é um lugar de amor, mas também é um lugar de sacrifício. E se você compra essa palavra, por favor, se comprometa com alguma coisa que você vai fazer diferente. Sabe, quando Gideão viu que Deus estava falando com ele ali deu uma oferta de sacrifício a Deus. Ele estava dizendo assim: eu valorizo o que você está falando comigo, Deus, eu vou obedecer. Eu não estou falando necessariamente de recurso, sabe? Talvez seja recurso, talvez o seu Deus é o dinheiro, talvez você precise aprender a se desprender disso, mas não necessariamente isso. Talvez o seu Deus é o seu conforto, precisa sair da zona de conforto. Talvez o seu Deus é a sobremesa do almoço, precisa aprender a desfocar disso para focar mais no Senhor. Talvez o seu Deus são 8 horas de sono, todo dia precisa ter 8 horas de sono. Eu idolatro o sono. A gente nem percebe, vai colocando um monte de coisas que impede a nova estação de chegar, sabe? Isso. À medida que Deus vai tocando seu coração, vem vindo para o altar. A gente só quer orar por vocês coletivamente. Só que esse lugar é um lugar de sacrifício. Então alguma coisa você vai deixar aqui. Esse altar não é um altar banal, em vão. Eu creio que Deus vai trazer soluções aqui através dessa oração. Deus vai trazer respostas. Eu quero que quem não vier, estenda suas mãos, por favor, onde você está. Isso. Hoje ninguém vai impor a mão sobre você. Hoje é você que vai entregar alguma coisa para o Senhor aqui. Isso. Eu sinto que o Espírito Santo está recebendo isso. Está recebendo o nosso coração. Está recebendo a nossa vontade de ser um odre novo, Deus. Obrigado por a sua palavra e pelo teu Espírito Santo. E o altar vai se enchendo da glória de Deus agora, Deus. Eu clamo a Ti pelas vidas curadas, vidas transformadas, vidas entrando no novo tempo. Custe o que custar, doa quem doer. Posicionamentos sensatos, posicionamentos verdadeiros, posicionamentos eternos. Ajuda-os, a Deus, porque sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. O passado está enterrado, não volta atrás o ciclo repetitivo, não. Nós dizemos não e dizemos sim para o Senhor, para a sua vontade, em nome de Jesus.